Você já percebeu que aquelas pessoas que menos têm geralmente são sempre as que perdem até o pouco que adquiriram? Que sempre que você está em necessidade de algo perde alguma outra coisa nesse mesmo tempo. Você já observou que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre? Se olharmos para isso da perspectiva humana ignorante e limitada, nos parecerá uma tremenda injustiça. Contudo, se lançarmos um olhar metafísico, compreenderemos exatamente o que está por trás disso. Observaremos que tudo é apenas o reflexo direto do uso da substância espiritual que cada um está fazendo. Temos que entender a relação entre o comportamento da substância espiritual e o pensamento, porque o que estamos vendo no mundo é apenas o resultado do uso dessa energia infinita. A substância em si nunca muda em sua essência, ela existe de maneira infinita. Você consegue pensar no infinito. A substância é infinita, mas responde aos nossos pensamentos, portanto, se pensamos que ela é escassa, então ela vai aparecer minguada para nós, mas em contrapartida, se a vemos abundante, então ela aparecerá abundante na nossa experiência, e é por isso que o pobre fica cada vez mais pobre, não porque existem poucos recursos, mas porque através dos seus pensamentos eles estão usando pouco a substância, e da mesma forma, é a razão pela qual os ricos ficam cada vez mais ricos, porque estão pensando nessa substância como abundante. Tu decretarás alguma coisa e será estabelecido. Estamos sempre decretando, às vezes conscientemente, muitas vezes inconscientemente, e com cada pensamento e palavra estamos aumentando ou diminuindo a atividade tríplice da substância. A manifestação resultante está de acordo com o nosso pensamento. Lembre-se, o universo inteiro é feito dessa substância espiritual pensante e ela responde aos nossos pensamentos o tempo todo, portanto, se surgiu alguma situação que fez teu suprimento diminuir, sumir ou se esgotar como manifesto aqui nesse mundo dos efeitos, foi porque você não colocou a sua consciência na fonte de substância criadora de modo correto e retornou para a ilusão de limitação humana de falta. É válido ressaltar que mesmo que você e a fonte sejam unos e tudo que ela possui te pertença também, se você não relembrar e ativar dentro de si essa verdade, ela não vai trabalhar. Sua vida é como a energia elétrica. A menos que você acenda a luz, você permanece na escuridão. Por isso é tão importante que você acenda a luz da verdade sobre a infinitude da prosperidade divina a todo momento. Eu elevo a minha mente e meu coração para estar consciente, para entender e saber que a divina presença do Eu Sou é a fonte e substância de todo o meu bem. Assim sendo, quando você está na consciência da prosperidade, a substância se torna visível no exterior de maneira multiplicada, aumentada e expandida. Porém, quando você está na consciência da escassez, essa mesma substância se materializará pouquíssimo no exterior, parecendo minguada. Mas não porque a substância tenha diminuído, lembre-se, ela toma a forma que o teu pensamento dá a ela, mas em si ela é infinita. Por isso, se você pensa pequeno, ela toma a forma do pouco, mas se pensar grande, ela tomará a forma da grandiosidade. O teu poder está na tua forma de pensar e assim moldar a substância espiritual. A substância espiritual é firme, inalterável e duradoura. Ela não flutua com a bolsa de valores. Não diminui em tempos difíceis nem aumenta em bons tempos. Ela não pode ser acumulada para uma futura deficiência de suprimento. Não se esgota quando repartida para atender às necessidades de outros. É sempre a mesma, constante, abundante, livremente circulante e disponível. A substância espiritual é uma coisa viva, não uma acumulação inanimada de pão que não satisfaz a fome, e nem de água que não consegue saciar a sede. É viver a pão e água viva, e quem se alimenta dessa substância divina nunca tem fome ou sede. A substância é uma coisa permanente, e não um depósito bancário que pode ser retirado, nem uma fortuna que pode ser perdida. É um princípio infalível que é tão certo no seu funcionamento como as leis da matemática. O ser humano não pode ser separado de seu suprimento, tanto quanto a vida não pode esgotar sua fonte. Assim como o éter permeia o universo, e a vida permeia todas as células de nosso corpo, também a substância flui livremente através do homem, livre de todos os limites ou qualificações. E isso explica por que quanto mais você foca na falta, mais a falta cresce, mais escassez surge. Por isso nunca foque na falta, pois até o pouco que tiver te será tomado por causa da sua própria manipulação da substância pensante. Então,
sempre que sentir que algo te falta, até o pouco que tem será tirado de você. É como aquela história das pessoas que estão em situação muito ruim financeiramente, tudo de pior que poderia acontecer com elas, acontece, e perdem até o pouco que têm. Mas não porque a vida é injusta, mas sim porque elas estão estando no mundo dos efeitos e seus pensamentos estão submersos na escassez, assim dando forma escassa para a materialização da substância dos seus recursos e suprimento. Entretanto, entenda, a substância não diminuiu, apenas respondeu à percepção delas e apareceu em menor proporção, de acordo com seus próprios pensamentos, contudo a partir do momento em que elas se conscientizarem da abundância de suprimento onipresente dentro delas por meio da substância espiritual infinita, serão supridas ricamente. Pela consciência que tenho do meu Deus interior, de minha força crística como minha fonte, eu espalho sobre minha mente e na natureza dos meus sentimentos a verdadeira substância do Espírito. Essa substância é o meu suprimento, portanto, minha consciência da presença divina dentro de mim é o meu suprimento. Sempre que voltar seu olhar para fora e sentir que te falta de algo, antes que a falta se alastre na sua experiência, volte-se para a fonte, lembre-se que todo o seu suprimento está disponível aqui. Agora dentro de você, pois são exatamente nesses momentos que você tem que colocar muito mais ainda a sua mente dentro da consciência da prosperidade, mais do que nunca. E eu sei que esses são os momentos mais difíceis de se fazer isso, porque você está aprendendo muito mais para o lado da falta do que para o lado da prosperidade, e a sua realidade está refletindo essa falta de volta para você, porém se continuar vibrando assim pior ficará, como já te expliquei. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença ou pensar em riquezas quando estamos cercados pelas aparências da pobreza exige muita força e muito poder, mas aquele que adquire esse poder torna-se uma mente mestra. Essa pessoa subjugará o seu destino, ela poderá ter tudo o que desejar. Esqueça a sua realidade, entre de corpo e alma no reino da substância infinita, do éter inesgotável, e quando voltar a sentir medo de que te falte qualquer coisa, quando a sua mente se voltar para a escassez, reafirme a substância como a sua provisão. O todo é o meu provedor. Eu e a fonte somos um. Tudo o que a fonte tem é meu também. Nada me faltará. Tudo já me pertence. A minha prosperidade transborda. Sempre que sentir-me medo da falta, retorne a sua atenção para a consciência da riqueza e da abundância de substância onipresente sempre disponível. Nunca deixe o seu pensamento focar na falta por muito tempo. Nunca deixe ele se restabelecer ali, mesmo que o mundo dos efeitos esteja te mostrando escassez. Saiba que ele só retornou para lá por causa do seu velho hábito mental de limitação, mas você tem o poder de mudar isso a partir de agora, então use seu poder. Reflita e conscientize-se. Eu agora paro de tentar me sustentar através do mundo visível e deixo que a fonte me sustente através do mundo invisível. Eu agora renuncio à minha mente humana limitada e entro na consciência ilimitada que é a substância espiritual presente em mim. Tudo o que você tem que fazer é colocar a sua consciência todos os dias na fonte de substância espiritual infinita onipresente, no seu ser crístico interior que tudo pode. Não tente controlar o fluxo ou os canais de manifestação, porque toda vez que o fizer vai bloquear a prosperidade. Mas assim que retomar a consciência na fonte, o fluxo retornará. O peixe não teme que a água do mar vai terminar. Diante da imensidão do mar e da infinitude das águas em que vive, deveria o peixe temer que a água do mar termine. A substância infinita, o éter que cria tudo, o suprimento invisível que está dentro de você, ao teu redor e que tudo cria é infinito, muito mais do que a água do mar, e você é como o peixe, você está imerso nessa prosperidade infinita, ela nunca vai terminar, não importa o quanto você a use. Não há motivo ou razão para temer que termine. É uma ideia infundada acreditar que o suprimento infinito do éter inesgotável possa terminar. Nunca foque na situação de falta daquilo que você precisa. Foque no pensamento de que há uma solução perfeita e de que ela te será revelada. E sempre que não conseguir mover a sua mente para a consciência da substância, tente ao menos entregá-la para a fonte. Eu sei que há uma solução perfeita e divina para isso. Te entrego esse problema para a inteligência divina. Revele-me a solução perfeita.
Foque nesse pensamento até se sentir em paz novamente, até se sentir relaxado dentro da certeza de que a solução virá. Em seguida, retome a sua vida e a solução aparecerá. Quando eu estou consciente do meu Deus interior dentro de mim como minha satisfação total, eu me sinto totalmente preenchido. Eu estou, agora, consciente dessa verdade. Eu encontrei o segredo da vida e repouso no conhecimento de que a atividade da abundância divina está eternamente operando na minha vida. Eu simplesmente tenho que estar consciente do fluxo e da irradiação dessa energia criativa, que está emanando de minha consciência divina de um modo constante, fácil e sem esforço. Eu agora estou consciente. Eu agora estou no fluxo.